Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para uma nova videoaula. Hoje o nosso tema será sobre o teste de Guthrie, que nada mais é que o teste do pezinho. Então, exame do pezinho é também conhecido como triagem neonatal ou teste de Guthrie. Foi assim nomeado em homenagem ao médico Robert Guthrie. Bom, teste do pezinho é muito simples, rápido, seguro e geralmente realizado ainda na maternidade, no terceiro dia, pois entre o terceiro e o quinto dia, pois antes desse período pode ter uma influência do organismo da mãe, porque o bebê ainda não recebeu o leite materno. O RN na UTI neonatal, ele será coletado no 10º dia de nascimento, pela prematuridade ou aquele bebê que ainda não recebeu a proteína do leite materno. Bom, ele promove o diagnóstico de diversas doenças genéticas herdadas do pai e da mãe e congênita, que é durante o desenvolvimento no útero. Que são difíceis de identificar, pois normalmente não apresenta qualquer sinais ou sintomas logo após o nascimento. Contudo, pode afetar o desenvolvimento mental e físico da criança. O teste do pezinho pode detectar esses transtornos, transtornos antes que os sinais e sintomas apareçam. O tratamento precoce e adequado melhora a saúde e qualidade de vida do bebê, prevenindo sequelas graves e até mesmo a morte. Então, este exame ele é coletado nos atermos do terceiro ao quinto dia, que é o tempo dele receber a proteína da mãe, e no 10º dia de nascimento do prematuro. Do prematuro, ele ainda vai ter uma coleta no 16º dia. Bom, o teste do pezinho, ele é o teste que ajuda a ter um diagnóstico precoce. O que é isso? O médico, às vezes, ele não consegue detectar só no exame físico, mas através do exame do pezinho, ele vai ter esse diagnóstico precoce, e vai conseguir intervir, né, nessas patologias. Por exemplo, a fenilcetonúria é uma doença em que ela tem que ser tratada logo para não ter sequelas. Mas mais para frente a gente vai falar sobre as patologias. O teste do pezinho é realizado através de uma pequena amostra de sangue retirada do calcânio do recém-nascido. Por isso recebeu este nome e é um exame obrigatório para todos os recém-nascidos e é gratuito na rede pública. A versão do teste do pezinho é disponibilizada também em laboratórios privados. E nesses laboratórios eles têm condições de fazer a leitura de até 53 patologias, sendo que na rede pública ainda são diagnosticadas
6 patologias. Bom, as patologias que são detectadas no exame do pezinho: a fenilcetonúria, a anemia falciforme, o hipotiroidismo congênito, a fibrose cística e a deficiência de biotinadase e hemoglobinopatias. A fenilcetonúria. A fenilcetonúria é caracterizada pela ausência ou pelo mau funcionamento de uma enzima presente no fígado, responsável pela transformação da felalanina, aminoácido contido nos alimentos, e elas vão ser transformadas em tirosina. A origem da fenilcetonúria é genética. Seu tratamento deve ser feito logo no início da confirmação do diagnóstico e consiste em uma dieta com restrição na quantidade de fenilalanina, nome estranho, presente principalmente em alimentos ricos em proteínas como carnes, peixes, ovos, leites e derivados. Sinais e sintomas da doença não tratada: vômitos, eczemas, dermatites, odor característico na urina e suor, despigmentação da pele, irritabilidade, choro frequente, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, convulsões e atraso intelectual. Então, é uma doença que, se ela for diagnosticada rapidamente, o médico já pode entrar com a intervenção e amenizar ou talvez não deixar nenhuma sequela nesse bebê. A fibrose cística. A fibrose cística é uma doença genética e é mais comum nas pessoas da raça branca. É uma doença que produz um muco viscoso que causa obstrução dos pulmões e do sistema digestivo, tornando difícil a respiração e a absorção dos alimentos. Então, ela fica com aquele muco bem viscoso que vão impregnar os brônquios, os bronquíolos, e esse bebezinho ele vai apresentar problemas respiratórios. Também no sistema digestivo, a absorção dos alimentos também vai ser mais difícil. Sinais e sintomas da doença não tratada: problemas respiratórios decorrentes tais como a pneumonia e a sinusite, mau funcionamento do pâncreas, perda de gordura nas fezes, desnutrição, diarreia crônica, perda acentuada de peso e suor mais salgado do que o normal. Então, essas são as características da fibrose cística. Também o pulmão desse paciente afetado, ele vai ficar endurecido por causa dessa viscosidade desse muco, né? Então, ele vai ficar um pulmão com mais difícil de se expandir. Hipotiroidismo congênito é uma patologia causada pela falta de produção total ou parcial dos hormônios tiroidianos, que é o T3 e T4, fundamentais para o desenvolvimento normal do cérebro. De modo geral, não é de causa hereditária. Seu tratamento deve ser iniciado o mais precocemente possível
e consiste na reposição dos hormônios tiroidianos T3 e T4, evitando a deficiência intelectual. Então, o hipotiroidismo, ele também, se ele for diagnosticado rapidamente, o médico pode fazer uma intervenção nessa doença o mais rápido. Sinais e sintomas da doença: icterícia prolongada, obstipação, hipoatividade, é uma criança que ela é um pouco letárgica, dificuldade de sucção, choro rouco, intestino preso, problemas de alimentação, manifestações cardíacas e deficiência intelectual. Então, essa criança ela vai ter problema intelectual, ela vai ser uma criança letárgica, vai ter um choro rouco. Então, esses são os sinais mais visíveis da patologia. Hemoglobinopatias. Hemoglobinopatias são doenças genéticas causadas por um defeito na estrutura ou na formação da hemoglobina, molécula presente nos glóbulos vermelhos do sangue. O mais comum entre as diferentes hemoglobinopatias é a anemia falciforme. Vamos ver o que é a anemia falciforme. A anemia falciforme é um problema genético que causa alterações na forma das hemoglobinas, que assumem formas semelhantes à foice, prejudicando o transporte de oxigênio para várias partes do corpo. A anemia falciforme, ela não tem cura, porém, ela pode ser amenizada aos sinais e sintomas. Bom, então, as hemoglobinas, elas são redondinhas, vista pelo microscópio, a hemoglobina comum, e a hemoglobina da anemia falciforme, ela tem forma de foice. Então, ela vai produzir alguns sinais e sintomas. Ela vai provocar alguns sinais e sintomas. Atraso no desenvolvimento da criança, infecções generalizadas, dores fortes provocadas pelo bloqueio do fluxo sanguíneo e falta de oxigenação nos tecidos, dores articulares, fadiga intensa, palidez, icterícia e cálculos biliares. Então, a anemia falciforme, ela vai ficar nesse paciente pelo resto da vida. Chega uma certa altura da vida desse paciente, ele está com dores insuportáveis, à base de medicações, inclusive à base de morfina, e é um paciente que ele vai ter sempre falta de ar, fadiga, vai ser um paciente emagrecido. Então, as consequências, as sequelas dessa patologia, infelizmente, elas são sequelas que acabam até os próprios profissionais da saúde acabam se comovendo com o sofrimento desse paciente. Deficiência biotinadase. É a deficiência de biotinadase, que é um erro inato do metabolismo de origem hereditária, que consiste na deficiência da enzima biotina, que é produzida no intestino e é responsável pelo metabolismo de gorduras, proteínas e carboidrato. Bom, os sinais e sintomas: atraso no desenvolvimento, convulsões, erupções na pele,
perda de audições e problema na fala. As manifestações variam entre discretas ou evidentes, o que pode impactar na dificuldade de diagnóstico. Bom, agora nós vamos falar sobre a técnica de coleta do exame do pezinho. Primeiro, nós precisamos, é claro, fazer a lavagem das mãos. Nós precisamos usar luvas, luva de procedimento, porque nós vamos entrar em contato com sangue. Nós vamos separar algodão com álcool e algodão seco, um lixinho ou uma cubarrim para se colocar esses algodões que já foram utilizados. Bom, como é que nós vamos fazer essa coleta? Pedir para a mãe ficar em pé com o RN no colo, com os pezinhos para baixo. Então, o bebezinho, ele vai ficar no colo da mãe nessa posição. E o profissional, para ele ficar numa boa posição, ele pode ficar sentado. Então, ele vai deixar exposto os pezinhos do bebê, os dois, porque não sabe como é que vai ser a coleta. Vai observar a temperatura desse pezinho. Se estiver muito frio, a gente faz uma massagem para ver se esse pezinho esquenta e melhorar essa circulação. Segurar o pé e o tornozelo da criança envolvendo o dedo indicador e o polegar de forma a imobilizar o pezinho para que ele não se mexa. Então, nós vamos fazer assim. Eu tenho que pegar ele de frente para eu poder... Nós vamos pegar dessa forma, assim, ó, o pezinho do bebê. Então, ó, assim, né? Então, eu vou fazer a massagem, vou colocar ele aqui para poder mostrar. Vou fazer a massagem, vou fazer a antisepsia. Vou desprezar no lixinho. Já calcei a luva, tá? Não vou calçar a luva porque não tem necessidade, por ser um boneco. Vou pegar a fichinha da coleta, que é uma fichinha especial. Essa fichinha, ela vem da APAE, não é o hospital que manda fabricar essas fichinhas, ela vem direto da APAE. E aqui, ó, ela tem 4 círculos, tá? Tem algumas que tem 5 círculos, essa aqui tem 4. Então, eu vou fazer o preenchimento do sangue do bebê aqui nesses círculos. Então, olha só, vou fazer a antisepsia. Fiz a antisepsia, eu vou colocar na lateral, pode ser do lado de dentro ou do lado de fora, o posicionamento da lanceta. E vou furar, eu não furo no meio do pezinho, eu vou furar na lateral do calcânio, porque é uma área mais vascularizada, então eu vou ter mais facilidade para poder fazer a coleta. Então, eu furei, vem o primeiro jato de sangue, eu retiro. Vou pegar a fichinha e vou começar a preencher pelo lado do verso. Então, eu vou colocar, vou encostar ali no furinho que eu fiz e vou esperar encher esse círculo. Vou passando do primeiro círculo, vou para o segundo círculo,
vou para o terceiro círculo e vou para o quarto círculo. Coloco no cantinho, vou pegar um algodãozinho, vou fazer pressão. Na hora que nós vamos fazer a coleta, nós não podemos espremer o pezinho do bebê para que sangre mais. O que eu vou fazer se eu espremer esse pezinho? Eu vou fazer a quebra, a hemólise que a gente fala, das células, e pode dar alteração, tá? Bom, então o bebezinho já tá lá com a mãe. Fiz a coleta, ainda está molhado, então os círculos eles têm que estar preenchidos, tá? Eu vou colocar em ar ambiente para secar aproximadamente de 3 a 4 horas, vai depender do ambiente. Se tiver muito frio, ele vai demorar um pouquinho. Secou, eu vou juntar todas essas fichinhas, vou envolver em papel alumínio, colocar em um saquinho plástico, vou colocar dentro da geladeira em um recipiente plástico e vou aguardar para que essas fichinhas sejam encaminhadas, transportadas para a PAI. Bom, veio a pessoa para recolher essas fichinhas. Essas fichinhas elas não podem passar de 6 dias lá na unidade. Ela tem que ser encaminhada para a PAI, porque senão ela vai dar alteração. Então, essas fichinhas elas vão ser colocadas em uma caixa térmica e levada para a PAI. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns erros. O exame do pezinho ele tem que estar muito bem coletado. Ele não pode ter uma maior concentração de sangue, porque ele vai fazer uma coagulação, então ele vai dar alteração. Ele tem que ser uniforme dentro desse ciclo. Então, olha só. Se ele for coletado assim, ele volta. Se ele for com esses borrões, ele volta. Aqui, ó. Aqui também ele tem uma diluição. Às vezes é feito a antisepsia e não espera secar o álcool. E aí ele vai fazer uma diluição do sangue. Então, em nenhuma dessas posições, nenhuma dessas coletas são coletas adequadas. Então, isso vai para a PAI, mal coletado, vamos ter que pedir à mãe para voltar com essa criança, porque foi feita a coleta no 3º, 5º dia. O dia que essa criança está saindo de alta normalmente. Então, nós vamos reconvocar essa mãe com essa criança para fazer uma nova coleta. Primeiro, a mãe vai se assustar, a família vai se assustar. Mesmo que você fale, não, vai ter que fazer uma nova coleta porque não foi adequada, eles ainda vão ficar cismados. Então, eles vão chegar assustados e às vezes até agressivos com a enfermagem, tá? Porque estão tendo que trazer para fazer uma nova coleta. Então, nós precisamos fazer
de forma adequada a essa coleta. Deixa eu só ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Bom, quando se passam mais de 28 dias para fazer uma nova coleta, às vezes essa coleta precisa ser feita já por uma punção venosa. Então, eu vou fazer uma punção de uma veia e vou colocar na fichinha nesses círculos, tá? Essa fichinha, ela precisa estar toda preenchida, inclusive com peso com peso, data, hora da coleta, e não pode ter rasuras, tá? Ela tem aqui um descarte, onde nós vamos entregar para os pais para retirar o resultado do exame. Quando esses pais são reconvocados para fazer uma nova coleta, porque o exame deu positivo, vai ser lá na PAI, quando esse exame for positivo. Então, a PAI vai fazer uma reconvocação e fazer uma nova coleta. Se esse resultado der novamente positivo, essa criança ela vai ser encaminhada ao geneticista para fazer o tratamento adequado. Os pais também vão precisar aí de um apoio psicológico, porque às vezes eles não aceitam que essa criança tenha tal patologia, tá? E como eu falei no começo, algumas patologias, quanto mais cedo forem detectadas, mais rápido vai ser a intervenção e o tratamento. Então, quanto mais rápido o tratamento, esse bebê ele pode ficar com pouca sequela ou nenhuma sequela, tá? No dia 6 de junho, é o Dia Internacional do Teste do Pezinho. É o dia em que da conscientização da necessidade da coleta do pezinho. Então, é um exame gratuito, ele pode ser feito na maternidade ou na UBS e é obrigatório, os pais têm que fazer esse exame, certo? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.